Graça e paz, irmãos. Tudo bem com vocês? Mais uma semana aqui gravando a nossa lição, a nossa mensagem, né, do nosso grupo, da nossa célula. Eu continuo fazendo o convite àqueles que recebem essa mensagem, se sentir o desejo no coração, peça para essa pessoa que te encaminhou para te incluir no nosso grupo de WhatsApp. Todas as semanas a gente tem gravado uma mensagem e também fica aberto para aquele que quer fazer um pedido de oração, quer dar um testemunho. Então se sinta convidado, convidada a fazer parte desse grupo junto conosco. Eu tenho orado por cada irmão, tenho orado por cada família, tenho orado pelos médicos do grupo, tenho orado por todos aqueles que estão trabalhando, tenho orado por todos os idosos, para que o Senhor continue nos protegendo, nos guardando e principalmente falando ao nosso coração. É esse o clamor, é essa oração que eu tenho feito, porque eu entendo que esse tempo é um tempo de aproximação com o Senhor, é um tempo de busca mais íntima com o Pai, e nós sairemos deste período muito melhores do que nós entramos. Esse é o desejo do meu coração e é isso que eu tenho colocado diante do Senhor. Amém, querido? A lição de hoje fala a respeito dessa intimidade. O texto base da nossa lição está lá em 2 Coríntios capítulo 2. 2 Coríntios capítulo 3. Eu vou ler dos versos 16 até o verso 18. Eram dois textos, mas o primeiro texto é um texto mais longo, eu vou explicar para os irmãos ao longo da nossa meditação. Então lá em 2 Coríntios capítulo 3 diz assim: contudo, a partir do verso 16, tá? Contudo, sempre que alguém se volta para o Senhor, o véu é removido, pois o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Portanto, todos nós, dos quais o véu foi removido, podemos ver e refletir a glória do Senhor. E o Senhor, que é o Espírito, nos transforma gradativamente à sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecidos com Ele. Olha que texto maravilhoso. Na verdade, Paulo aqui ele está fazendo uma referência de Moisés, quando ele subiu no monte para receber novas instruções do Senhor, e lá ele ficou por 40 dias sendo instruído por Deus, né, escrevendo nas tábuas aquilo que Deus queria que ele falasse para o povo. Então quando Moisés desce do monte, ele desce com o rosto resplandecente, né, transparecendo ou refletindo a glória de Deus. E para que as pessoas pudessem olhar para Moisés, então ele tinha que colocar um véu, né, no rosto, todas as vezes que ele estava desta forma, porque as pessoas não podiam olhar para o rosto de Moisés. Então aqui Paulo está dizendo que hoje não há mais necessidade, né, porque o véu foi removido por Jesus Cristo. E hoje nós temos liberdade. E quando eu pensei, na verdade, antes de começar a estudar a respeito desta lição, desta semana para os irmãos, eu estava meditando a respeito, hoje mesmo, a respeito de máscara. Todos nós estamos tendo que usar as máscaras, agora virou lei, né? E é para o nosso bem, é para o bem da nossa saúde, para a saúde do próximo também. E hoje eu tive que sair para buscar um material escolar do Felipe, na escola dele. Então eu tive que sair de máscara aqui no condomínio, é obrigatório o uso, né, nas áreas comuns. E eu precisei então sair com a máscara, entrei no carro, fui até o colégio, ali tinha um drive-thru ali para a entrega dos materiais, né, sem contato com as pessoas. Mas eu fiquei durante um tempo ali também com a máscara, depois tive que sair de lá e voltar para casa. E a hora que eu estava retornando, eu me dei conta de que eu não estava suportando mais ficar com aquela máscara. Estava me incomodando já. Eu estava sentindo meio que falta de ar, né? E então eu pensei, falei, caramba, como é chato ficar com essa máscara, como é ruim ficar com essa máscara.
E na mesma hora me veio na mente que muitas pessoas usam máscara o tempo todo. Muitas pessoas usam máscaras emocionais o tempo todo. Muitas pessoas usam máscaras para não transparecer o medo que ela tem de alguma coisa. Muitas pessoas usam máscara porque elas precisam usar dentro dos seus trabalhos. Muitas pessoas usam máscara por conta do medo, do julgamento que as pessoas vão ter a respeito de um posicionamento, a respeito de uma vontade. Muitas pessoas usam máscara o tempo todo. E isso começou a vir na minha mente, eu comecei a pensar a respeito disso. O quanto pesado deve ser carregar máscara por onde a gente vai. Ter que se apresentar de uma forma, colocar um sorriso no rosto, quando na verdade o nosso coração quer chorar. E isso me falou muito ao coração. Então, olhando para esse texto, onde Paulo está chamando a atenção do povo de que não há mais véu, não há mais máscara, não há mais nada que precise ser colocado diante de nós e de Deus. Nós temos livre acesso ao Pai. Pensando exatamente nisso, eu queria ser muito sincero com os irmãos, porque nós usamos muitas vezes máscaras. Nós tentamos muitas vezes esconder o choro, esconder o medo. Nós tentamos por muitas e muitas vezes nos fazer de forte, quando na verdade nós estamos arrebentados por dentro. E esse tempo que nós estamos vivendo é um tempo muito oportuno para nos mostrar essa nossa capacidade. Se nós abrirmos, como eu venho falando todas as semanas, se nós abrirmos o jornal, se nós abrirmos uma página de notícias, nós vamos ser bombardeados com notícias que vão nos deixar extremamente preocupados. Mas e como nós estamos reagindo a isso? Então muitos de nós, e eu me incluo nesse muitos de nós aqui, muitas vezes a gente retém, a gente tenta fazer de conta que aquilo não está nos deixando abalado. E é com relação a isso que eu queria falar com os irmãos. Sabe, eu estou falando aqui para vocês e certamente eu sei que duas, pelo menos, psicólogas vão escutar o que eu estou dizendo. E elas podem confirmar isso. O processo terapêutico, para ele ter sucesso, para ele ser bem sucedido, há uma premissa que o paciente precisa ser transparente com o terapeuta, com o psicólogo, com o psiquiatra. Ele precisa falar tudo o que ele está sentindo. Ele precisa tirar de dentro dele tudo aquilo que está causando um incômodo emocional nele. E nós muitas vezes, mesmo sabendo disso, nós não fazemos isso. Sabe, queridos, muitas vezes nós engolimos seco. Muitas vezes, ao invés de nós falarmos dos nossos sentimentos, nós o retemos, nós o guardamos. Sabe, existe um tipo de pessoa que muitas vezes vai guardando, até um determinado momento ela explode. Ela perde completamente a linha, ela perde completamente a cabeça. Porque ela guardou e chega um momento que ela não aguenta mais e solta os cachorros, como todo mundo fala. Nós precisamos tomar cuidado com relação a isso. E a palavra de Deus, ela é maravilhosamente perfeita. Porque o próprio Senhor Jesus nos convida. Ele primeiro nos alerta para o tipo de oração que não deve ser feita. Quando ele fala lá em Mateus 6, ele está falando a respeito das orações dos hipócritas que vão para as praças e começam a orar em voz alta, de maneira completamente mentirosa, somente para ser visto das pessoas, para que as pessoas olhem para aquelas pessoas e digam assim, olha como ele é religioso. Mas o Senhor Jesus diz assim, não faça isso, não façam isso.
Ao contrário disso, vá para o seu quarto, no secreto, feche a porta e ali rasgue o seu coração. Ali tire as máscaras. Ali diga para o Pai que te vê em secreto tudo aquilo que está te deixando com medo, tudo aquilo que está te deixando ansioso, tudo aquilo que está te deixando preocupado. Sabe, queridos, é inevitável que muitos de nós e muitos ao nosso redor estejam indo dormir pensando se amanhã nós vamos ter um emprego. Sabe, queridos, é muito provável que nós, ou muitos de nós, estão com medo de morrer por conta desse coronavírus. Todos nós temos um parente idoso, nós temos um parente que está com problema cardíaco, nós temos um parente diabético, ou seja, nós temos um parente que faz parte do grupo de risco. E inevitavelmente isso causa em nós uma ansiedade, causa em nós um medo de perder, de sofrer. Agora, o que nós estamos fazendo? Colocando a máscara, fingindo que está tudo bem, fingindo que isso não está nos abalando. E é com base nisso que eu quero fazer um pedido para você. Não faça isso. Entre no seu quarto, dobre o seu joelho, diga para Deus quais são os seus medos, quais são as suas lutas, quais são as suas necessidades. Diga a Ele toda a ansiedade que você tem com o que vai acontecer depois de tudo isso. Porque a palavra de Deus diz, o próprio Senhor Jesus está dizendo, o seu Pai, o meu Pai, o nosso Pai, o Deus Todo-Poderoso, que te vê em secreto, o recompensará. Ou seja, Ele vai te ouvir, Ele vai derramar a paz que excede todo entendimento sobre o seu coração. Mas nós não podemos aprender com este momento em que nós somos obrigados a usar máscara, a continuar usando máscaras emocionais. Nós precisamos praticar essa bênção que Deus nos deu, esse meio de graça que é a oração, meio de entrar em contato com o nosso Pai, em poder falar para Ele, aquele que guarda o que nós falamos, aquele que não conta para ninguém, e acima de tudo, aquele que te ama e derrama sobre você, sobre mim, sobre nós, a paz que excede todo o entendimento. Nós não podemos continuar vivendo com máscara. Não essa máscara sentimental, não essa máscara emocional. Nós não podemos usar máscaras que na verdade nos causam dor. Nós precisamos colocar para fora tudo aquilo que tem nos causado medo, ansiedade. Deus, Ele está aberto para nos ouvir. Sabe, o Salmo 34, se eu não me engano, o versículo 4, 5 e 6, exatamente, Salmo 34, a partir do versículo 4, olha só o que o salmista diz: busquei o Senhor, ou seja, me coloquei diante dele, abri o meu coração para ele e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Olha só que interessante. Os que olham para ele ficarão radiantes, no rosto deles não haverá sombra de decepção. Clamei ao Senhor em meu desespero, e ele me ouviu, livrou-me de todas as minhas angústias. Sabe, querido, eu creio que você acredita neste Deus. E se porventura essa mensagem estiver chegando para uma pessoa que não tem intimidade com Deus, que se acha distante de Deus, eu quero te dizer que Deus te ouve. Tem um hino no Inário Novo Cântico, que eu me lembro bem, eu até fui procurar ele numa Bíblia que eu tenho com o Inário, e eu anotei aqui uma estrofe e o refrão deste hino, e eu queria que você prestasse atenção, que isso é uma confissão de uma pessoa.
Uma estrofe diz assim, ó, as minhas culpas grandes são, mas tu não morreste em vão. Me podes conceder perdão. Aceita um pecador. E aí o refrão diz assim, eu venho como estou, sim venho como estou, porque Jesus por mim morreu, eu venho como estou. Sabe, querido, exatamente como você está agora. Sabe, tentando colocar às vezes uma euforia no seu coração. Tentando fazer de conta que as coisas estão sob controle. Se não há paz no seu coração, querido, se mostre ao Senhor, exatamente como você está. Mas se você não está assim, se você está amargurado, se você está angustiado, se você está ansioso, se você está com medo, se você está se sentindo culpado, mesmo assim, se apresente ao Senhor, assim como você está. Dobre o seu joelho e diga para Ele, Pai, eu estou assim. Eu estou me sentindo culpado por conta disso, disso, disso. Aqui no Salmo 34, ele diz que aqueles que buscam o Senhor, aqueles que se apresentam, aqueles que colocam diante do Senhor, os que olham para Ele ficarão radiantes. No rosto deles não haverá sombra de decepção. Não tem como nós nos apresentarmos ao Senhor, nós dobrarmos os nossos joelhos, nós falarmos para Ele aquilo que o nosso coração está sentindo e ficarmos decepcionados. É isso que o salmista está dizendo. Ele me livrou de todas as minhas angústias. Então por que nós insistimos muitas vezes em colocar máscaras? Colocamos máscaras no nosso casamento, na criação dos nossos filhos, nos nossos trabalhos, muitas vezes dentro da igreja, se não muito mais vezes dentro da igreja, para parecer ser algo que na verdade o nosso coração está falando que é outra coisa. E é de colocando diante dele, é falando para ele, com essa liberdade que o Espírito Santo de Deus nos dá, que nós somos transformados, glorificados, que nós vamos sendo transformados dia após dia, para que a gente continue a caminhada, para nos tornarmos mais parecidos com Jesus. Em paz me deito e logo descanso, logo pego no sono, porque o meu coração sabe em quem tem crido. Eu creio num Deus que me convida a tirar as máscaras, a entrar no quarto e a colocar diante dele tudo o que eu tenho sentido. Eu creio que todas as vezes que eu estou ansioso, eu creio nisso mesmo. Quando eu dobro o meu joelho aqui no meu escritório e vou falar com Deus, eu creio que Ele está falando assim, filho, fala o que você está sentindo. Eu estou te ouvindo. Sabe, queridos, não há nada mais terapêutico, não há nada melhor, não há nada mais prazeroso do que você poder tirar todas as máscaras e dizer para o seu Pai que está no céu, para o seu Deus, aquele que te ama acima de todas as coisas, tudo o que você está sentindo. Eu te convido a fazer isso. Eu te convido a tirar as máscaras, entrar no seu quarto e no secreto dizer para Ele tudo o que você tem sentido. Porque eu não tenho absolutamente nenhuma dúvida de que Ele vai te ouvir. E Ele vai fazer como o salmista aqui, como Davi falou, clamei ao Senhor em meu desespero e Ele me ouviu e me livrou de todas as minhas angústias. Esse é o convite que Deus está fazendo para você. Aonde você estiver, separe hoje um tempo para entrar no secreto e se lavar. Uma vez eu já disse isso para vários irmãos. Uma vez um pastor aqui de Ribeirão disse que ele tem um sentimento de que quando ele chega em casa, ao final de mais um dia de trabalho, ele se sente sujo e ele precisa entrar no quarto e colocar tudo diante de Deus, tudo que ele viu, tudo que ele ouviu, tudo que ele sentiu.
Assim como todos nós, ao chegarmos de um dia de trabalho, precisamos tomar banho. Ele comparou a essa necessidade de nós colocarmos diante de Deus tudo aquilo que está dentro de nós. Precisamos tirar as máscaras emocionais e permitir que o Deus de amor, derrame sobre nós a paz que excede todo o entendimento. Não há mais véu, não há mais nada que nos separe de Deus. O véu foi rasgado por Cristo Jesus. Hoje nós temos plena liberdade de falarmos com o nosso Pai. Faça isso todos os dias e eu não tenho dúvida de que você vai, dia após dia, viver dias melhores, com mais inteligência emocional, com mais paz no coração e aproveitando tudo que está ao seu redor. Esse é o meu desejo, essa é minha oração para você. Amém? Eu vou fazer uma oração, feche seus olhos, se você puder nesse momento, que eu vou falar com o nosso Pai. Senhor, obrigado, Pai. Obrigado por mais este dia, obrigado por mais esta semana. Nós continuamos clamando pelo nosso país, pela nossa cidade, por toda a humanidade, Deus. Continuamos clamando, Senhor amado, que nós consigamos viver e aprender e aproveitar tudo aquilo que o Senhor quer nos ensinar neste tempo, tudo aquilo que o Senhor quer falar para nós neste período de distanciamento, Deus. Fale aos nossos corações, fale com cada irmão, com cada irmã que está ouvindo esta palavra, que está ouvindo esta mensagem. Coloque no coração dele e dela um desejo de tirar as máscaras emocionais e dizer para o Senhor tudo aquilo que tem afligido o seu coração, tudo aquilo que tem te trazido medo, ansiedade, preocupação, culpa, porque eu creio que esse é o seu chamado para nós. E nós sabemos que Cristo Jesus levou sobre ele tudo aquilo que nos trazia culpa. Portanto, a paz que excede todo o entendimento vai ser derramada sobre este coração, sobre os nossos corações. Continue falando conosco, Pai. Nós oramos e te agradecemos no nome de Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe, querido. Continue buscando ao Senhor dia após dia. O nosso grupo está liberado para você pedir oração, para você dar testemunho. Se você estiver recebendo essa mensagem, não faz parte do nosso grupo, está aí o convite. Vai ser um privilégio poder falar com você, poder ter a sua presença agora no nosso grupo de WhatsApp, mas tão logo nós teremos a possibilidade de estarmos juntos fisicamente também. Deus abençoe você, a sua família, uma boa semana e um bom final de semana a todos vocês. Um abraço.